Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, como a gente já estudou, a gente vai praticamente aplicar a dissociação das bases, né? A gente viu o que é a dissociação lá na nossa primeira aula desse nosso módulo de Química Inorgânica. Então vamos pegar a dissociação aplicada nas bases, certo? Então, galera, a dissociação, como a gente sabe, ela é a liberação de íons já existente, ou seja, não ocorre uma reação química, como lá no caso da ionização, onde há uma quebra de uma ligação covalente, que é um tipo de reação química. A dissociação não. Quando os compostos iônicos, ou seja, as bases, que no caso são jogadas em água, as moléculas de água vão cercar e vão separar os íons desse composto, os íons da base, tá bom? Então, basicamente, é isso a dissociação das bases. E galera, o professor de vocês ele pode pedir a dissociação de forma direta ou a passo a passo. A dissociação de forma direta ela é bem simples. Por exemplo, você tem aí a base hidróxido de sódio. O que você vai fazer? A gente sabe que as bases vão liberar as hidroxilas que elas têm quando elas estão em água, vai separar. Então, você vai quebrar aqui. Quantas hidroxilas você tem? Você tem um. Então, vai liberar uma hidroxila e vai formar o cátion Na+, tudo bem? Observe que as cargas sempre têm que se balancear. Você tem uma carga negativa, então você vai ter uma carga positiva. Então o professor pode pedir para vocês fazer direto assim. Outro exemplo aí, do hidróxido de cálcio. Observe que agora você tem quantas hidroxilas? Você tem duas hidroxilas. Então você vai liberar duas hidroxilas. O cálcio vai estar com carga 2 positivo. Por quê? Porque você tem duas cargas negativas. 2 vezes menos 1, menos 2. Então você tem que estar com carga 2 positivo aqui, tá bom? E o outro exemplo aí, por exemplo, hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio 3 aqui também. Quantos hidroxilas ele tem? Ele apresenta 3. Então você vai liberar as 3 hidroxilas em água e o alumínio ficar com carga 3+, porque você tem 3 hidroxilas, tem 3 cargas negativas, então você precisa de 3 cargas positivas, tá bom? Então outro exemplo aí, o hidróxido de chumbo, tá? A base aí do hidróxido de chumbo 4. Também você vai o que? A água vai separar os íons que existem. Então você vai ter, como você tem 4 hidroxilas, você vai formar 4 hidroxilas em água e o chumbo vai ficar carga 4+, porque você tem 4 hidroxilas que são carga negativa, então você tem que ter 4 cargas positivas. Então o professor pode pedir para vocês fazerem direto. Olhou aqui a quantidade de hidroxila que tem na fórmula, você joga aqui e coloca o cátion que é formado também. Mas também ele pode pedir, galera, a dissociação das bases por etapa, assim como a gente fez lá na ionização dos ácidos, lembra disso? A gente fez por etapas. Então, cada hidroxila que o composto tiver, vai ser uma etapa que vai ocorrer. Então, vamos ao exemplo aí mais clássico que a gente encontra aí do hidróxido de alumínio 3. O hidróxido de alumínio 3, quantas hidroxilas ele tem? Ele apresenta 3 hidroxilas, não é isso? Tá bem aqui, ó, 3 hidroxilas. Então, a dissociação deles vai ocorrer em quantas etapas? Em 3 etapas. Em cada etapa, o hidróxido de alumínio 3 ele vai perder uma hidroxila, tá? Na primeira etapa ele perde uma, na segunda 2 e na terceira ele perde a última hidroxila, tá bom? Então vamos fazer a dissociação por etapa das bases aí, no caso do hidróxido de alumínio 3. Então a primeira etapa você vai pegar a fórmula do composto, né, que é o hidróxido de alumínio 3, e vai o que? Vai fazer ele perder a primeira hidroxila. Aí ele perde a primeira hidroxila. Então ficou o que? AlOH2, um positivo. Observe que era LO3, como ele perdeu uma hidroxila, ficou OH2. E essa carga positiva porque você tem uma carga negativa, então você precisa ter uma carga positiva. A quantidade de hidroxila que ele perder vai ser a quantidade de carga que vai estar aqui, tá bom? Então a primeira etapa ocorre isso, o composto aí, essa base perde a primeira hidroxila. Na segunda etapa você pega esse composto aqui que foi formado, coloca ele para coloca ele para o lado direito e ele vai também agora perder uma outra hidroxila. Então agora na segunda etapa LO2, um positivo, ele perde mais uma hidroxila, ele fica o que? AlOH2 positivo e mais a hidroxila que ele perdeu. Esse 2 positivo significa que ele perdeu quantas hidroxilas? 2, tá bom? A quantidade de hidroxila que ele perder vai ser a carga positiva que vai estar aqui. Como ele já perdeu uma na primeira etapa e 2 agora, ele fica com 2 positivo. Beleza, aí você pega esse aqui que foi formado, joga para a direita e faz a terceira etapa. Então a gente vai dissociar o AlOH2 positivo, fazendo ele perder a última hidroxila que ele tem aqui. Aí ele perde a última hidroxila, só sobra o alumínio com carga o quê? 3 positivo. 3 positivo porque ele perdeu 3 hidroxilas, que tem carga negativa.
Cada uma tem carga negativa, então ele perdeu 3 cargas negativas, então ele tem que ficar com 3 cargas positivas. Então aí você fez a dissociação do hidróxido de alumínio 3. Aí o que você vai fazer agora? Você vai somar tudo, tá bom? Você vai tirar a equação geral. A equação geral vai ser isso aqui, galera. AlOH3 formando a L3 positivo mais 3OH negativo. Como a gente chega a isso? Cancelando o que a gente tem de igualdade de uma equação à direita com uma equação da esquerda. Como assim? Vamos lá. A LO3, existe um AlO3 desse lado da equação? Qualquer uma aqui do lado direito? Não tem. Se não tem, você repete ele, ok? Agora, a LO2, 2 positivo, ele está do lado direito da equação. Existe no lado esquerdo? Existe esse aqui. Então, esse aqui se cancela com esse. Agora, galera, a LO2 positivo está do lado direito da equação, só que também tem um aqui no lado esquerdo. Então, você também o quê? Cancela. E as hidroxilas não, todas elas estão no mesmo lado. Então você soma hidroxila, uma hidroxila, mais outra hidroxila, dá o quê? 3 hidroxila. E o Al3 positivo, aqui o alumínio 3 positivo, só existe ele, então você apenas repete ele. Então o que acontece, galera? Aí você fez a dissociação do hidróxido de alumínio 3 por etapas, tá bom? Então é isso que o professor pode pedir. Parece um pouquinho mais complicado, mas não é, pessoal. Só é repetir e seguir os passos. Então, meus amigos, é isso. Eu vejo vocês na aula 7.4. Forte abraço a todos e até mais.